chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram os discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos pela graça de Deus. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Louvado seja Deus. Vamos não invalidando a oração, nós vamos ainda fazer uma oração, mas você vai lembrar daquilo que você precisa. Lembra, está intercedendo a igreja. Você vai lembrar daquilo que precisa acontecer. Glória! Tanto profissionalmente, materialmente, principalmente espiritualmente. Fala com Deus, fala com o Senhor nesse momento. Entremos em oração. Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, queremos nesse momento, Senhor da Glória, entregar o momento da palavra em tuas mãos, o momento a qual iremos ouvir as sagradas Escrituras, que o Senhor possa abrir as comportas do céu, enviar os teus anjos, Senhor querido, cirurgiões de cura, de provisão, anjos com bolas de fogo, anjos que venham incendiar a tua igreja, avivar as nossas vidas, que venha, Senhor, ajudar os teus filhos nas suas causas, nas suas pelejas, nas suas guerras, em nome do teu Filho Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Estava olhando essa mensagem, não estou prestando atenção? Amém. Estava observando essa passagem bíblica, lembrando de quando eu tinha de 10 a 12 anos de idade. Aí meu pai foi e me deu de presente um videogame chamado Atari. Vocês já ouviram falar? João já ouviu? João já ouviu? Me ajude aí. Aí a partir daquele momento, daquela idade, eu vi que os videogames têm matemática. Os adolescentes aqui podem até me ajudar nisso. João Pedro, então, também pode me ajudar, o Davizinho, a Alice, eles entendem mais do que nós sobre esse assunto. E ali eu prestei atenção e hoje ainda sei que ali existem algumas fases. Vocês já viram isso? Tem algumas fases ali, não é isso? O programa tem as fases. E dentro dessas fases eles têm uns itens também que vocês têm que agregar nas vossas vidas para poder passar nas outras fases, não é assim? Nas outras fases vocês vão aproveitar aquilo que às vezes na primeira fase você adquiriu, estava disponível e você tomou posse, você não passou direto. João era bem pequenininho, né? Eu jogava com ele, jogava com o João. Aí ele via, nas fases ele saía correndo. Aí eu expliquei para ele, João, mas nas fases não pode sair correndo, porque lá na frente você vai precisar de pontuação, vai precisar de algumas ferramentas, você vai precisar de esses apetrechos, né, que fala. E tem ali energia, tem um monte de coisa, me ajuda aí, os adolescentes. Tem algumas coisas que acontecem na fase que você precisa pegar para poder você alcançar, chegar mais longe. É vida, é energia. O que mais, João? Me ajuda aí, me ajuda aí, Escudo, ferramenta, armamento, munições, sangue. Me fez lembrar, armamento, munição, um monte de coisa, né? Que vai acontecendo. E assim eles vão chegar na fase. Mas o objetivo é o quê? Chegar lá no final. Aí quando eles chegam lá no final e vencem, eles dizem, os adolescentes dizem que salvou o jogo, né? Mas eu quero te dizer nessa noite que nós estamos numa jornada da vida, que existem algumas fases nessa jornada. Que não é igual o jogo que se salva o jogo, mas é para que nós possamos ser salvos. Nós precisamos chegar até o final. Mateus 24:12. O que persevera até o fim é esse que será salvo.
Então a vitória não está no começo, a vitória não está no meio das fases, mas a vitória está lá no final da fase da nossa jornada na presença do Senhor, é a jornada da vida. Então, quando eu leio sobre Apolo, entrando aqui nessa mensagem, é uma pessoa que soube aproveitar, gente. Um adolescente, uma criança, que nasceu em Alexandria. Era um lugar cosmopolita. Que é isso? É um lugar onde existiam diferentes culturas. E é um lugar muito cobiçado por sábios, por intelectuais, por filósofos, por pessoas estudiosas. Que ali existia uma biblioteca, uma das maiores da época, e até hoje existe essa biblioteca lá. Uma época aí da história, queimou-se essa biblioteca, mas hoje tem uma nova biblioteca maior ainda ali, com muitos livros ali. Ainda é um lugar onde muitos pesquisadores vão até aquele lugar. Alexandria recebeu esse nome como homenagem ao Alexandre o Grande, né? A cidade tem um legado porque é um centro cultural, tem um grande legado desse Alexandre Grande, porque é um centro cultural naquele lugar. E ali cresceu Apolo. Ele é filho de judeus, mas ele é natural de Alexandria. É um versículo aí que nós lemos, 24. Está dizendo que ele é natural daquele lugar. Então eu vejo um Apolo que cresce em Alexandria, se apropriando do que estava à sua disposição. Tinha ali livros, ele se apropriava. Tinha ali cultura, ele estudava. Tinha ali filósofos, ele procurava saber. Os ensinos, ele ali adquiria. Então ele é uma pessoa que aproveitou na sua época aquilo que estava disponível na sua primeira fase de serviço. Aleluia. Louvado seja Deus. Então é muito importante nós aproveitarmos em fase a qual estamos na nossa vida, aquilo que está disponível, para que lá na frente às vezes seja útil para nós. Louvado seja Deus. Porque muitas pessoas passam desapercebidos por muitas coisas, itens, ferramentas, graça, salvação, dons de Deus, batismo com o Espírito Santo, muitas coisas disponíveis em sua época, que uma hora vai precisar, e não tendo, pode acarretar que não chegar lá no final. Aleluia, Jesus, muito obrigado. A Bíblia fala assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aleluia. Glória a Deus. É bonito esse versículo, né? Como escaparemos nós se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Então o jogo da vida, eu quero te dizer que é um jogo de fases. Aqui está falando do Apolo que ele aproveitou muito bem, porque quando ele chega lá na sua segunda fase, ele é uma pessoa sábia, é uma pessoa que sabe se expressar, é uma pessoa que convence, que discursa, é uma pessoa que traz até admiração. Vamos ler lá sobre ele, está lá para mim não esquecer. 25. O 24 mesmo fala sobre ele, irmão. Chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. É o versículo 24. Varão eloquente, falava bem. Eloquência, a pessoa que sabia se expressar, boa dicção. Poderoso nas escrituras, aleluia. Então aprenda aqui que a gente pode se formar, a gente pode se especializar, a gente pode se formar, se especializar, se profissionalizar, mas uma coisa principal que nós precisamos se equipar é das Sagradas Escrituras. Aleluia. A gente pode buscar conhecimento, pode se profissionalizar, porque a gente vai precisar na jornada dessa vida adquirir um bom emprego, você vai precisar. Quantas pessoas nós já encontramos? O Alexandre falou assim: se eu escutasse o meu pai e a minha mãe. Quantos aqui já escutou isso? Às vezes está naquela profissão bem humilde, né? Não desprezando a nossa profissão. Temos essa profissão, mas já ouviu isso, pastor? Se eu ouvisse meu pai e minha mãe, lá no começo, lá na infância, lá nas primeiras fases, e estudasse, e me formasse, e me especializasse, e me profissionalizasse, aí eles dizem assim: não estaria passando por isso. Eu já ouvi isso. Então, o Apolo foi uma pessoa que aproveitou, filho de judeus, incentivaram ele a ler a Escritura, a Torá Sagrada, o Decálogo, a lei de Moisés, o Pentateuco. Ele foi ensinado. Aleluia. A Bíblia fala: ensinai o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Louvado seja Deus. Então ele era hábil nas Escrituras.
instrumento, independente de toda a sua formação. Então, independente de qualquer coisa, a gente precisa ser bom de Bíblia, irmão. Está difícil. Viu Jesus, quando o inimigo veio contra ele, ó, também está escrito. Que o inimigo veio com escritura. Ele não veio com outra coisa, não. Ele veio com Bíblia. Tentar Jesus, aleluia, no momento da sua fraqueza. Jesus também combatia com as escrituras, também está escrito. Então, em todo momento da nossa vida, em todas as fases, nós vamos precisar de saber das Sagradas Escrituras. Sabe o que disse Jesus? Errais, não conheceram o poder de Deus e as Sagradas Escrituras. Então precisamos das Escrituras. Colossenses 3,16, pastor Jaime costuma sempre dizer: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda sabedoria, com toda graça, com toda unção. O salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 1. Bem-aventurado é o varão, a varoa, que medita de dia. Josué capítulo 1. Não te apartes da tua boca o livro da lei, porque esse livro que você conhece e medita, vai estar no teu coração, vai fazer você prosperar no teu caminho. A gente precisa se importar com a Bíblia, irmão. Precisamos ser bom de Bíblia. Apolo era bom de Bíblia, aleluia. Ele deu importância aos itens na sua primeira fase, ele se apropriou, ele adquiriu, mas nas Sagradas Escrituras também ele deu muita atenção. Então ele era hábil nas Escrituras, era poderoso nas Escrituras, e ele vai para a sua segunda fase. Depois que a gente se forma, especializa, a gente fica poderoso, como ele, poderoso nas Escrituras, vai chegar numa fase da vida, irmão, que a gente vai precisar. Chega no momento da vida que a gente vai precisar. Não é aqueles itens, no apetrecho lá da ilustração que eu fiz no começo? Você pega e deixa guardado. Aquelas ferramentas, está contigo ali guardado. Aquela energia, irmão, está contigo ali guardado. É mais vida, está contigo ali guardado. E mais lá na frente você vai precisar para poder chegar até lá no final. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então Deus, Ele levou ele para a segunda fase, ele está equipado. E quando ele chega na segunda fase, ele está preparado. E o que Paulo diz a Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez, hábil nas Escrituras, precisamos ser poderosos de Deus, irmão. Está vendo uns testemunhos aí no Facebook, irmão? Cantor, gospel, agora passou a ser católico. Não lia a Bíblia. Pastor, virou padre, virou católico, virou não sei o quê. Aí foi para outra religião que não lia a Bíblia, irmão. Precisamos da Bíblia, irmão. Precisamos da Bíblia. Louvado seja Deus. Então, quando ele chega em Éfeso, segunda fase desse homem chamado Apolo, quando ele chega em Éfeso, as suas qualidades são notórias naquele lugar. Impossível de se esconder, quando na sinagoga dava uma oportunidade, era poderoso, jovem. Vitor Hugo, nas Escrituras. Apolo, poderoso nas Escrituras. Pregava bem, eloquente, persuasivo, sabia convencer, aleluia. Sendo que Priscila e Áquila, irmão, eles aprenderam com Paulo. Eles vendiam tenda ao lado do Paulo. Paulo, quando está naquela igreja de Éfeso, deixa eles lá tomando conta, dirigindo. Aquela igrejinha de Éfeso, parece que é uma sinagoga. Deixam lá eles tomando conta, mas Paulo vai para Corinto. Está aqui nesse contexto. Paulo vai para Corinto, deixa Priscila e Áquila em Éfeso. Chega lá esse varão, na sua segunda fase. Eles observam que ele é poderoso na Bíblia, é bom de Bíblia. Sendo que eles vêem uma lacuna nele. Ele viu uma limitação em Apolo. Vamos ver lá qual é a limitação? Era instruído no caminho do Senhor, era fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. É uma lacuna, é uma limitação. Que Jesus tinha vindo à face dessa terra, já tinha ressuscitado, prometeu batizar com seu Santo Espírito, mas Apolo, além de ter todas essas qualidades, ser poderoso nas Escrituras, ele não conhecia esse fato, irmão. Que Alexandria está lá no Egito. Não tinha chegado ao conhecimento dele do que aconteceu naquela região. Os evangelhos ainda não tinham sido escritos.
conhecia o Velho Testamento e João Batista, que foi o antecessor, o precursor de Cristo. Então ele viu uma lacuna. Interessante que mesmo com lacuna, mesmo com limitação, ele está fazendo a obra. Aleluia! Com lacuna e limitação, ele está pregando. Ah, eu tenho essa lacuna aqui, vou melhorar, depois eu vou para a igreja. A gente evangeliza ouve muito isso, né? Eu vou melhorar, eu vou deixar isso aqui, vou deixar aquilo ali, depois eu sirvo a Cristo. Não espere. Ele leu aqui Apocalipse: tendo pouca força, guardaste meu nome e não negaste a fé. Tinha limitações, tinha lacunas, mas estava guardando a fé. Aleluia. Eu não sei qual é a lacuna, a tua limitação, mas guarde a tua fé, continua caminhando, fazendo a obra, louvando, pregando, porque à medida que você faz a obra, aleluia, você vai mudando de fase, você vai recebendo itens da parte do Senhor e ferramentas para poder você estar mais capacitado na presença do Senhor. Aleluia. Tem um homem que Apolo tinha lacunas, mas ele está pregando, ele está viajando, ele está evangelizando, ele está fazendo missões. Ele era eloquente, tinha lacunas, mas tinha qualidade. Ele vai dar atenção, prioridade às qualidades que ele tem. Aleluia. Não enxergue as tuas lacunas, não coloque em primeiro lugar as tuas limitações. Coloque o Senhor na frente e continue fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Então, Priscila e Áquila observam também essas lacunas, essas limitações interessantes que não confrontam ele publicamente, não confrontam ele diretamente. É um exemplo para nós hoje aprendermos. Louvado seja Deus. Ele não expõe publicamente, não confrontam ele de uma forma direta naquele momento. Enxergam a lacuna, mas não confrontam, eles esperam o momento certo. Eles aprenderam isso com Paulo. Se alguém for ofendido, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, encaminhe tal como espírito de mansidão para que seja também tentado. Essa é a interpretação aqui. Quando alguém for pego em erro, quando alguém errar, quando alguém tropeçar, quando alguém pecar, para que não seja também tentado, encaminhe tal com espírito de mansidão para que não seja também tentado. Então eles não expõem publicamente as lacunas, a limitação. Eles evitam um confronto direto. Às vezes tem igreja vazia por causa disso, irmão. Pessoas saem da igreja por causa disso. Coisas que eram para falar com a pessoa, para tratar pessoalmente com alguém. A pessoa quis confrontar no microfone. Esperou o momento de pegar o microfone. Esperou o momento da oportunidade. Aí a gente vai evangelizar porque saiu da igreja. Ah, porque me falaram algo lá, uma palavra. E interessante que quando você, em vez de falar para a pessoa e falar abertamente, publicamente algo, confronto, em vez de ser para aquela pessoa, vai sair um monte de setado dizendo: foi para mim. Ou aí o outro: foi para mim, foi para mim, foi para mim. Lembra de Jesus na mesa? Bom, um de vós admita aí. Aí começou o discípulo a falar: sou eu, Senhor, sou eu, sou eu, será que é eu? Ficou um monte confundido ali. Mas ele estava falando para Judas. Então, precisamos ter muito cuidado ao usar o microfone da igreja. Louvado seja Deus. Eles não expõem publicamente e eles evitam o confronto direto. O que eles fazem então, Aloysio? Eles esperam o momento certo, convidam ele para a casa deles e expõem mais pausadamente as Sagradas Escrituras. Está aqui escrito. 26. Começou a falar exatamente da sinagoga. Enquanto ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Enxergaram a limitação, as lacunas, mas falaram com ele longe de tudo e de todos. Explicou ele mais pausadamente as Sagradas Escrituras. Interessante que eles não invejam as qualidades, eles não matam o ministério de Apolo. Louvado seja Deus. Eles não dizem que é falso profeta ou que é um herege. E eles dão valor àqueles pontos fortes que Apolo tem e eles agregam mais valores. Eles vão explicar as Sagradas Escrituras de uma forma em que Paulo estava pregando, os apóstolos estavam pregando, Jesus tinha deixado para eles pregarem. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, uma coisa que eles não fazem, eu observo aqui, que quando eles enxergam uma lacuna, é a limitação, eles não vão a fulano e não vão ao Beltrano falar. Eles vão em quem? Vão no Apolo. É um ensinamento para a gente se casar, irmão. Mostra que um casal pode ter ministério junto.
Né? Priscila e Áquila, sempre está junto nas escrituras. Tu não vê só Áquila uma vez, a Priscila aqui ou acolá. Não, é sempre Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, Priscila e Áquila. Um casal pode ter ministério junto. Ah, meu ministério é diferente. Ah, não sei o que é diferente. Mas pode ter um ministério junto. Enquanto um prega, o outro ora. Enquanto um ora, o outro prega. Igual o Paulo e Silas. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aquele negócio de contar limitações, contar lacunas, lá no final daquele telefone sem fio, já era uma coisa que no começo não foi falado. É aquela pessoa também que pode acabar se entristecendo, sair da igreja, e é difícil retornar. A Bíblia fala em Provérbios que um irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade fortificada. Já leram? Quantos leram Provérbios? O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade fortificada, uma cidade forte. Aleluia, louvado seja Deus. Atitudes de Apolo. O Apolo, ele precisou, foi corrigido, mas não foi do povo. Ele precisou, foi corrigido, mas não foi do microfone. Aleluia. Ele foi corrigido por Priscila e Áquila, no secreto. Foram lá na casa dele, conversaram, dialogaram, explicaram mais pausadamente os evangelhos. E ele, mesmo tendo formação, mesmo tendo sabedoria, mesmo tendo fervor, mesmo tendo todas aquelas qualidades, ele aceita humildemente. Aleluia. O que aquele casal fala para ele. Louvado seja Deus, ganhou ponto. Porque às vezes uma pessoa sabe um pouquinho, acha que não precisa aprender. Tivemos pessoas aqui assim. Não preciso ir para a escola dominical, porque eu já sei de tudo. Não precisa que ninguém me ensine. Não foi? Há pouco tempo atrás? Não preciso de escola dominical, já sei tudo. Já sei tudo isso aí. Já sei tudo. Aí a gente terminava de pregar, nossa, não sabia aquilo não. Contradição, né? Nossa, hoje aprendi, mas não sabia tudo. Louvado seja Deus. Então, mesmo sendo poderoso nas escrituras, irmão, tinha lacunas, tinha limitações e aceita humildemente o aprendizado do casal. Interessante, isso é humildade, irmão. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Nós precisamos aprender, né? Sempre precisamos aprender. Então, ele com humildade aceita aquele conhecimento, ele deixa o conhecimento antigo. Aleluia. Então, eu falei da fase do videogame no começo lá. Interessante que tem coisa que tu não consegue ao mesmo tempo andar com as duas coisas ao mesmo tempo, já viu? Jogando com o João Pedro, eu já vi isso. Ferramentas quando tu pega uma, a outra sai. Já viram isso? Fica para trás. Aí Paulo falou sobre isso em duas escrituras. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alto. Aí Jesus falou, não pode remendar, né, o vinho novo em odres velhos. Senão se rompe, né? Aí a rotura é maior. Pano também, ele fala do pano e fala do odres, né? Do antigo e do novo. Então ele estava falando do Novo e do Velho Testamento, não é isso? Eles foram chamados para viver o Novo Testamento. Aí, para aqueles que estavam vivendo o Velho Testamento, louvado seja Deus. Então Jesus veio para ensinar a novidade de vida. E Apolo, irmãos, ele aceita o aprendizado, não confronta Priscila e Áquila e deixa entendimentos antigos, aleluia, para que você viva o novo. Parece que foi a última pregação, eu ouvi a missionária chega a falar isso aqui, irmão. Para que você viva o novo de Deus, ela falou uma frase assim, para que você viva o novo de Deus, eu gravo muito as mensagens, para que você viva o novo de Deus, você precisa abandonar as coisas antigas. Foi algo assim que ela falou. Louvado seja Deus. Então, para que nós possamos passar para outras fases, algo precisa deixar para trás. Principalmente a nossa vida antiga, as obras antigas, as obras da carne, o que fazíamos quando estávamos no mundo, fica para trás. E a gente vai viver de novidades de vida. Louvado seja Deus, na presença do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, eu quero dizer que nesse culto aqui tem itens para você se apropriar. Tem itens disponíveis, aleluia. Tem ferramentas disponíveis. Tem presença de Deus. Quantos creem nessa palavra? Toma posse. Toma posse que tem itens, tem ferramentas, tem vida. Nessa noite, quantos creem?
Glória, A Bíblia glória. fala que Jesus estava com os discípulos e entrou em Samaria. Aí ele está lá com os discípulos, com uma expectativa, um dizendo para o outro. E Jesus dizendo: eu vou curar, eu vou libertar, eu vou disponibilizar, eu vou fazer, eu vou acontecer. E ele foi lá para fazer mesmo, irmão. Mas chegou lá em Samaria, não pôde operar muitos sinais por causa da incredulidade deles. Ele queria fazer, ele queria operar, ele queria curar. Pode acontecer, irmão, a gente entrar no culto de um jeito e sair da mesma maneira, mas não foi por causa de Deus. Não foi porque o Senhor não quis fazer. Foi por causa do único culpado, irmão, nós mesmos. Lamento dizer, lamento informar. Tu exercita a tua fé nessa noite. Tome posse do teu milagre. Tome posse da tua bênção. Tome posse da tua resposta. Primeira segunda-feira dessa campanha, o missionário fez uma oração. Eu falei somente para ele. Primeira segunda-feira dessa campanha, Reobote. O missionário levantou uma oração. Aí no outro dia minha mãe falou: nossa, na hora da oração eu passei bem mal. E no outro dia, que é o dia de hoje, eu vomitei. Mas hoje eu não comi nada que me fizesse passar mal ou vomitar. Eu falei: mãe, a senhora recebeu uma bênção naquele culto, que a senhora começou a sentir no culto, passando mal, colocou para fora no outro dia. Ela falou: nossa, testificou, irmão. Ela falou: não sabia, até agora estava confusa. Não sabia por que vomitei. Mas isso aí bateu com o que aconteceu. Eu recebi o meu milagre. Olha Deus. Louvado seja Deus. Então acontece isso, irmão. Pregação, na oração, a pessoa se sente mal, mas é algo que está acontecendo no mundo espiritual, em que Deus está operando e te dando vitória. Louvado seja Deus. Então neste culto Deus está disponibilizando para você ferramentas. Glória a Jesus. Deus está disponibilizando salvação, libertação, cura, milagre, para que você possa avançar nas fases. Então, terminando essa mensagem, irmão, terminando essa mensagem, surge uma oportunidade, surge uma promoção. Precisamos levantar alguém para ir até o lugar, porque precisa de alguém que ensine, precisa de alguém que pregue com fervor, com eloquência, alguém que tenha sabedoria, que conheça as Sagradas Escrituras. Me respondem: quem que vai ser enviado para lá, irmão? Quem que vai ser o enviado? Me responda, irmão. Apolo, irmão. Vai ele caminhando, terminando a mensagem para a sua quarta fase, irmão. Então termino te dizendo: que estiver disponível na fase que você está vivendo, se agregue, se aproprie, tome posse, porque lá na frente você vai precisar. Surge uma promoção numa empresa aí, está lá escrito no teu currículo, vai ser você que vai entrar. Vai ser você e mais ninguém, porque você se apropriou, tomou posse, você se profissionalizou, se especializou, se informou, adquiriu, e vai ser você que vai entrar na vaga lá que vai ser oferecida. Louvado seja Deus. Então ele foi usado, irmão. Ele vai passar para mais uma fase da sua vida em Acaia, pregando o Evangelho. Depois ele vai para Corinto. Ele vai para Corinto. Quando Paulo sai, ele chega e ali ele faz a obra do Senhor, poderosamente usado por Deus, ele e Paulo. Mas palma pelo nome ao Senhor, tome posse da tua vitória nessa noite. Eles estão disponíveis para mim e para a sua vida. Pastora Jane, 21 encontros. Obrigado, Deus. Jesus. Quem recebeu essa palavra, irmãos? Eu e a minha casa. Amém? Palavra gloriosa, palavra de sabedoria, palavra cheia da presença. E verdadeiramente, irmãos, Deus liberou algo sobre as nossas vidas. Amém? Eu fico feliz porque é de libertação em qualquer outro culto, mas especificamente o culto de libertação, quando a gente está na oração.